Bom dia aos senhores mais uma vez, né? Hoje vamos fazer a quarta reunião tratando de drogas subestimadas, né? Aí amanhã a gente fecha. A gente falou, recapitulando, né, que é sempre bom. A gente tentou mapear os nossos neurônios na primeira reunião de segunda-feira, entender o funcionamento do nosso neurônio, os neurotransmissores que o nosso próprio cérebro libera para causar a sensação de bem-estar, de alegria, né, de fuga da depressão, fuga da ansiedade, né? Isso naturalmente o nosso cérebro faz, porque o cérebro é inteligente, né? Só que no abuso das nossas vontades, nós clandestinamente, né, de maneira sorrateira, de maneira consciente, ingerimos substâncias ou temos comportamentos aí que reside a diferença, né, da droga física e da droga mental, da droga comportamental, que é o que a gente está vendo. A maioria dessas drogas subestimadas é comportamental, né? Falamos de pornografia, falamos de jogo, né? Hoje a gente vai ver redes sociais, amanhã farmacodependência, que já é uma coisa mais física mesmo, mas esses 3 dias a pornografia, o jogo e a rede social é uma coisa comportamental, da minha atitude, né? Tem muitas drogas, dando exemplo, que são lícitas hoje em dia, físicas, que nem o álcool. O álcool é uma droga. A gente fala que não, não, eu só bebia. Por isso que Alcoólicos Anônimos tem uma diferença com Narcóticos Anônimos. O pessoal de AA não gosta muito, em via de regra, não é todo mundo não, mas em via de regra o pessoal de AA, que é o pessoal mais maduro, mais velho, não gosta muito do pessoal de NA, que veio depois do NA, né? O pessoal acha que álcool é uma coisa, faz a distinção de álcool e drogas, como se não tivesse correlação, como se não fosse droga uma coisa e a outra. Não, eu só bebia. Tá, mas o álcool às vezes causa mais transtornos para a sua vida e para dos outros do que o crack, por exemplo. Só ver o acidente de carro que tem, de desastre. Para você e para os outros. É só você ver uma coisa que chama delirium tremens. A pessoa, quando fica abstinente de álcool, o jeito que fica, o que acontece com a pessoa, não queiram ver. Se vocês não viram, não ter curiosidade, não. Porque é uma coisa feia. É uma coisa que não. Pode falar, Eduardo. Você está falando a respeito do álcool, sobre drogas. Quando eu usava as outras drogas, eu nunca fiz tanta merda igual fiz quando eu passei a usar só álcool. Sim, o álcool, não. É aquela coisa, identifico, companheiro. O álcool, cara, vamos assim dizer, vai. Quando eu usava minha droga de escolha só ela, já era uma merda, vai. Já era. Mas quando eu juntava minha droga de escolha com a droga do álcool, meu irmão, nossa, a gente faz. A gente fica, perde a noção. Fala coisa, pega uma rede social e pá, dane-se, né? Meu, aí a gente vai ver hoje como. Sim, acorda, não sabe como chegou. Quantas vezes na minha adolescência eu chegava em casa, minha mãe, cadê sua bicicleta, meu filho? Aí a progressão chegou até no momento que eu, cadê seu carro, meu filho? Eu não lembrava onde tinha deixado meu carro. Estacionar a bicicleta, eu já fui, eu não lembro se bicicleta. Então. Eu já fui numa festa em Betinho, fui chamado de cuidado. Eu fico uns 10 quilômetros da minha casa. Eu era adolescente, né? 17, 18 anos. Eu fui de moto, tinha minha motinha, fui de moto, chapei o melão, fui embora a pé. Então. Cheguei, outro dia, eu fui roubar minha moto. E para lembrar, não, eu ficava esperando o telefone tocar para me contarem as minhas peripécias noturnas na noite anterior, o que eu tinha feito. Era absurdo. Os outros, né, você não sabe o que você fez. Já falei, nossa, ficar sabendo noticiário, né? O álcool. Voltando agora, isso é uma droga lícita, mas que é subestimada, porque uma pessoa, uma criança, pode ir na padaria, ô tio, vê aquela barrigudinha ali para mim, e tem barrigudinha até em padaria. Tem em todo lugar. Você vai lá ver, olha daquela, é pro papai. Aí dá o dinheiro e leva. Qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Isso não vou nem falar de cigarro, da nicotina, do tabaco, que também
Mas isso aí é para outra coisa, né? Continuando, falamos da pornografia, falamos do vício de jogos, né? Isso que eu não falei nem das bets de esporte, que é bonito, tem o glamour de passar na Globo, na Sport TV, na ESPN, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma dependência que nos é anunciada, que é oferecida a olho nu na nossa cara, a todo momento. E tem milhões de bets hoje, vai de bet, não sei o quê, até a patrocinadora do Corinthians aqui estava passando, né? Resultado para o Corinthians ganhar. Não, sim, né? E o jogador envolvido com aposta, escândalos. Drogas, por quê? Porque altera, ó, pra você ver, o cara é jogador de futebol, o cara não precisa, fazendo um parênteses, o cara não precisa disso, mas ele muda as atitudes dele, o que ele os valores dele são alterados por um jogo, os princípios. E ó, você ver, o jogo está diretamente ligado ao que a gente vai ver hoje, a realidade virtual, o engano das redes sociais. É o que eu falei ontem, não lembro se foi à tarde. Você fica controlado por um aparelhinho desse tamanho aqui que tem que ligar na tomada para funcionar. Controla a sua vida. Uma coisa que não tem vida própria, que é inanimada, que eu tenho que ligar na tomada para funcionar, controla a minha vida muitas vezes. E altera os meus valores, os meus padrões, tudo aquilo que eu tenho de bom. Altera. Desvalorizado. Não é utilizado, eu não tenho parâmetros, eu não tenho limites às vezes. Eu estou em qualquer lugar e eu faço uso de uma rede social, por exemplo, e eu passo por cima de horários, eu passo por cima de compromissos, porque eu não estou nem aí, eu estou ali entretido ali, ó, e aquilo ali me escraviza, igualzinho uma droga. Pode falar, Celso. Eu vi uma famosa chamando Neto Famosa, falando teve uma menina no Big Brother, ela teve um psicótico lá dentro. Que eu não tinha celular. Ela vivia uma vida muito virtual. Sim. Quando ela foi viver uma vida com pessoas, quando ela foi ter convivência humana, não consegue. Ela virou, é uma coisa que eu ia falar mais no final, mas vale falar agora, já que você está falando isso. Nunca nós fomos tão conectados e nunca nos sentimos tão desconectados de si mesmo e dos outros. A gente nunca foi tão sozinho. Por quê? Porque eu tenho 6.300 amigos virtuais, mas eu não tenho 3 contados para conversar tete a tete, para sentar e para conversar, para me falar alguma coisa útil. Eu não tenho. A gente vê os amiguinhos, vão no shopping, por exemplo, os adolescentes, né? Vão no shopping, vai todo mundo com o celularzinho no carro, assim, ou vai de Uber, né? Você já olha já de cara, com o mesmo estereótipo, mesma moda, né? É assim, adolescente, vai. E vai todo mundo pro McDonald's, fica todo mundo lá, você faz o seu pedido, fica todo mundo lá sentado na mesa. 5, 6, ou sentado em algum lugar específico. Um do lado do outro, parece produção em série, né? Um do lado do outro, assim, ó, e um não conversa com o outro. E às vezes eu estou conversando com que está dois do meu lado, mas eu não estou olhando e conversando, eu estou conversando por aqui. Aí eu dou risada, mando os likezinhos, mando os emojis. Eu estou com um amigo, eu não Então. Não, mas o pior desses daí que ainda chega em casa e fala assim, nossa, que saudade daquele dia quando a gente estava junto. Então, não, saudade essa geração de hoje, né? Eu falo geração X, geração Z, né? Às vezes é o final dos tempos mesmo, é o último. Cara, não tem interação. A criança já nasce com o celular na mão. Ela não brinca. Não tem. Vamos brincar de pega-pega. O que é pega-pega? Você está tirando? Né? Que você está tirando onda com a minha cara? Nossa, quem já bateu bafo, que muitos aqui já nem pegaram essa época. De bater bafo, de rodar peão, de andar de carrinho de rolemã. Né? Bolinha, bete, entendeu? Hoje em dia, a galera já nasce com o celular na mão, já nasce matriculado na escolinha de futebol, já nasce no inglês, bilíngue, no inglês, no espanhol, tudo já vem pronto, pré-fabricado. E nós nos tornamos escravos de uma coisa, de uma realidade que é virtual, que não é real. Essas coisas são tudo uma coisa subjetiva. É uma coisa que está além
do olhar, além do palpável, do tangível, está fora. O que acontece? Uma pergunta inicial. A gente está falando de coisas de pessoas, de crianças, de adolescentes, de velhos, de senhoras, que são escravos de um vício. E não tem idade. O que acontece com o cérebro durante o vício? E o que o vício causa ao cérebro? A pergunta inicial. O que acontece com o cérebro durante o vício? Por que ele me trava? Por que ele me escraviza? Por que eu fico cego, igual cabresto, com a droga, com o jogo? Serotonina, endorfina, dopamina. Funcionamento dos neurotransmissores. Só que a partir do momento que se torna um vício, quando é o uso, eu falei isso ontem, quando há o uso descontrolado e contínuo, compulsivo, se torna um vício. E o vício não é bom. Não é bom. É anormal. E aí, substâncias viciantes ou comportamentos compulsivos que se tornam viciantes também. Funcionamento anormal dos meus neurotransmissores. Eu libero dopamina em excesso, fica vagando pelo oceano do meu cérebro. Que às vezes já é, igual eu falei, lembra? O cérebro é um oceano poluído, muitas vezes, para quem não está cuidando do coração. Não tá cuidando. Eu falei isso principalmente para os adictos. O cérebro é um oceano de segredos, mas para os adictos é um oceano poluído disso, né? Águas sujas, águas profundas, muitas vezes, ou uma água rasa. Né? Uma coisa que não... Um vício psicológico. O meu vício por rede social é um vício psicológico. É uma coisa que trava a minha psique. O que é a minha psique? O meu intelecto. O que eu acho da vida. O que eu penso sobre a vida. A minha cosmovisão, tudo. Afeta o comportamento do indivíduo sem precisar usar droga. Comportamentos são alterados, atitudes, pensamentos, comportamentos e atitudes são alteradas. Aquele negócio das minhas percepções. Altera tudo. Sem o uso de droga. Quanto mais eu uso, quanto mais... Já vou deixar você falar de volta. E quanto mais eu faço uso disso, faço uso mesmo, igual uma droga. Mais difícil fica de controlar. É igual ele falou agora, do exemplo da menina, teve um surto. Vai tirar o celular de uma criança hoje em dia. Mais fácil tirar a mamadeira. Vai tirar de um adolescente o celular, velho. Tira nota baixa, ele prefere apanhar, levar uma coça da mãe do que tirar o celular dele. Pode perguntar. Não, e hoje em dia nem pode bater mais, né? Se bater, tá no sal, meu irmão. Você vê como é macro o negócio. É muito mais do que a gente pensa. O negócio é social. É uma coisa social, é uma coisa instável. A gente vive num tempo de instabilidade a todo momento. Nada é absoluto, tudo é relativo, tudo depende de um referencial. Ah, mas para você é uma verdade, mas para mim não é. Não existe uma coisa. Antes existia. Antes isso aqui é certo, ó, isso aqui é errado. Ó, isso aqui é banheiro de homem, isso aqui é banheiro de mulher. Gênero. Hoje já tem trânsito, sabe? Eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas tudo mudou. Eu não sei se o ser humano evoluiu ou se ele involuiu. Né? Romanos 1:22 fala assim, ó, inculcando-se por sábios, ó, Deus falando dos homens, ó, os homens se achando sábios tornaram-se loucos, ignorantes, embrutecidos, cegos, com coração triste, amargurado. É isso tudo. É resultado do quê? Do abuso das nossas vontades desde o começo dos tempos. A gente quis um jeito, a soberba dos olhos, a soberba da carne, quer dizer, a concupiscência dos olhos, ao desejo desenfreado dos olhos da carne e a soberba da vida, querer saber tudo, querer fazer tudo. Nos afastou de nós mesmos, nos afastou de Deus, nos afastou de nós mesmos. E nós fomos muito longe de casa. E para voltar, meu irmão, aí que entra o processo de reabilitação, de santificação, de recuperação. É só se você quiser, velho. Aí é a escolha, que a ajuda você está tendo. De novo, como eu sempre falo, a iniciativa sempre parte de Deus.
Você está tendo a oportunidade. Esse lugar aqui é como se fosse uma mão de Deus estendida para você. Enxerga isso quem está sensível para isso. Mais uma vez, esse lugar aqui, ó, em Azurita, Minas Gerais, é um braço de Deus estendido para você, para a sua recuperação, para você voltar de novo. Entenda isso quem estiver ligado. Quem achar que não, presta atenção. Pode falar de volta. Terá coceira nos ouvidos de ouvir a verdade. Esse texto, o 3,6 fala, os homens nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, vai ter coceira, vai ter aversão, ojeriza, alergia de ouvir isso aqui. A gente não gosta de ouvir isso aqui. Isso aqui confronta a gente. Confronta ou não confronta? Falar a verdade, falar um problema que é nosso, que somos nós que estamos nessa sociedade. Agora cabe a pergunta, eu estou conformado a essa sociedade ou estou adequado a essa sociedade? Na realidade, estar aqui é um detox, né? Sim, sim, é um tempo que você está tendo, é o que eu sempre falo, não tem oportunidade, essa é a palavra, eu sempre falo essa palavra, oportunidade. Como é que eu estou? Eu posso estar inserido, nós estamos inseridos dentro desse plano, mas com que armas que eu luto, com que armas que eu enfrento? Eu aceito tudo, eu engulo tudo que me coloco. Eu falo para vocês, ó, ouçam até o que eu falo e filtrem. O que for bom para você, absorve. O que não for, você joga fora. Mas ouça, filtre, não tenha preguiça de desenvolver o seu pensamento, para entender as coisas. Tá vendo quanta coisa dá para a gente falar? Não sair do introito aqui para você ver. Quanto mais eu uso, mais dificuldade eu tenho. Agora eu vou ler um texto que eu peguei ontem na internet. Das redes sociais. Para você ver, que coisa, que ironia. Ó, ficar sem poder utilizar pode fazer com que certas pessoas se sintam ansiosas ou em pânico, surtos, com abstinência e sensação de vazio. Indivíduos dizem sentir uma vontade cada vez maior e às vezes inconsciente de usar Novamente, não importa onde, na fila de banco, na sala de espera de uma consulta ou em casa, não levando em conta inclusive a presença dos outros. Diferentemente da novidade e curiosidade dos primeiros dias, cada vez mais horas são dedicadas a para se obter o mesmo nível de prazer. Pessoas são flagradas e vistas fazendo uso de ao ar livre, sem pudor e o mais gritante, sem nenhuma interação com os também usuários que estão ao seu lado. Eu podia usar isso aqui para falar do crack, para falar da cocaína, para falar do álcool, sem usar vista, mas isso aqui é de rede social, meu irmão. De novo, ó, na fila de banco, sem levar em conta a presença, você está na sua família, está todo mundo na sala. Primeiro que não senta-se mais na mesa para comer, né? Não se usa nem mais a TV. Não se usa nem mais a TV. Está obsoleta a TV, agora é só aqui. Você não leva em consideração nada. Banheiro, pá. Hã? Então, né? É a minha questão, né? Quando alguém que eu amo me bloqueia, aí que eu fico louco. O que eu faço? Bloqueio Instagram, bloqueio WhatsApp, bloqueio Facebook. Aí eu tenho que usar a ideia do companheirinho. Mandar mensagem pelo aplicativo do banco. Mandar dinheiro, vai fazer um Pix mandando mensagem no Pix. Olha que loucura, velho. Eu nunca achei que... Então, eu aprendi isso aqui. Olha pra você ver como a dicção é. Eu aprendi isso aqui, mas o que eu vou fazer? Então, isso tudo aqui, isso tudo que eu li, é uma realidade extra, uma realidade subjetiva, como eu falei, não é uma coisa tangível, não é palpável, eu não posso pegar. É um mundo como eu desejo. Os meus gostos. Eu me relaciono com quem gosta da mesma coisa que eu. Quem pensa diferente, eu bloqueio. Aí, ó, eu bloqueio.
Dá preguiça, né? Como é que o pessoal fala? Aí, deu preguiça. Meus estereótipos, quer dizer o quê? As coisas da maneira que eu quero, a pessoa do jeito que eu gosto, minhas opiniões. Aí vai para a mesma coisa da droga, ó. Pensamentos seletivos. Eu penso conforme eu gosto, eu só gosto desse time aqui, é isso aqui. Meus pensamentos são seletivos. Isso aí, claro, para todas as pessoas tem que ter o pensamento seletivo. Eu tenho que pensar no que eu gosto de pensar. Mas aqui, ó, eu vou conforme às vezes a banda toca. Eu vou de acordo com opiniões. O que você acha que uma blogger que tem 21 anos, que não fez nada, que parou faculdade, tem para te oferecer, e ela dita a sua vida? Tem milhões de seguidores. E, você viu o que é a influência digital? Influência digital, meu irmão. Sabe? E aí, claro, isso que eu tô falando é sério, o problema é sério. É uma prisão, a pessoa não faz. Mas vamos ver o que não sei o que de Marte disse. Eu vi ontem, famosos, não sei o que de Marte. Nossa, cara, pseudo-famosos, né? A pessoa se torna uma estrela. É fútil, velho. É banal. Estão banalizando a nossa inteligência. Estão brincando com a gente. Entendeu? Você, a pergunta que eu fiz ontem. Quem é você? A gente vai falar disso na outra semana. Da coisificação. Vai se chamar coisificação. Eu me tornei uma coisa. Eu não sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Eu sou um médico. Não, você não é médico. Médico é o que você faz, medicina é o que você exerce. Mas quem é você? Você é filosófico, velho. Muito louco, cara. E tudo tá dentro disso aqui. Tá toda essa ideia está nesse plano, a minha escravidão, no que eu me tornei, uma coisa do estereótipo do que os outros gostam. Primeiro ponto, tudo isso aqui, ó, gera uma contradição permanente e evolutiva. Como assim? Uma contradição. Ó, porque diferentemente do uso de drogas, que os sintomas se manifestam na hora, instantâneo, pode durar um tempinho, mas logo dá para saber que o cara está usando droga. Nisso aqui é difícil às vezes. Não, por quê? Porque é normal, é lícito. A droga subestimada é lícita. Ele está com o celular, não tem problema não. De qualquer coisa eu tomo o celular dele, depois eu dou de novo. Demora um tempo para se diagnosticar. Por que é isso aí é permanente, porque é o tempo inteiro. Por que é evolutivo? Porque não para mais. Aí a pornografia se insere nesse negócio da evolutiva. Ó, para você ver como uma coisa está linkada com a outra. Eu não consigo mais parar. Eu não me sacio com o natural. Eu quero ultrapassar a mureta, a muralha. Aí eu vou para uma coisa mais hard. Eu vou desenvolvendo, meu pecado, a minha doença, a minha problemática, a minha prisão, a minha própria prisão, né? Então, a gente quer fazer parte de grupos. Ó, para você ver, ó, a droga, ela nos isola. Ó, pra você ver que contradição que é, por isso que tá a palavra contradição. A droga, ela nos isola, nos aliena. A gente quer ficar sozinho, igual bicho. Quando a gente está em rede social, para não falar, a gente quer se socializar. A gente quer estar em grupos. E às vezes também você quer estudar, porque a pessoa quer falar com você. Claro que não. Você chega e se isola. Contradição. Quando você está usando a droga, vamos colocar para a realidade queremos, a gente não quer fazer parte de grupos, mas quando a gente está inserido no ambiente de uma rede social, a gente quer fazer parte do grupo, uma rede social. Só que eu fico sozinho na minha rede social. Aí que está a contradição. Solitário, cheio de amigos. Cheio de amigos, mas solitário. No mundinho, alienado. Preso, escravo. Rede social. A gente quer seguir e ser seguido. Eu quero que todo mundo visualize, dê um likezinho, dê um emoji, dê uma risadinha. A gente quer isso. E se isso não vem, meu irmão, eu me frustro. Eu fico injuriado. Eu fico 512 vezes olhando quantos visualizaram o meu story, o meu reel. Sabe? Prisão. Na realidade virtual. Estou sendo enganado. Coitado, fui enganado de novo. A condicional para tudo isso aqui, ó,
faço parte de grupos que tenham pensamentos parecidos com os meus. Eu condiciono. Não é uma coisa lógica, às vezes. Eu não estou atrás de uma verdade, de uma teoria, uma coisa benéfica para frente, de um movimento. Não, estou indo atrás das minhas ideias e às vezes meus desejos perniciosos, meus desejos pecaminosos, meus desejos ruins. Eu gosto disso. Eu acho também, né? Porque nem sempre é assim. Porque a gente também pode. Eu acho que tem muita informação bacana que a gente tem disponível nas redes sociais. Claro, Grupos sim. Grupos de páginas de notícias, de periódicos, Não, filosóficos. não, eu vou falar disso, desse contraponto. Eu falei no meu story hoje cedo, para lançar hoje cedo, eu falei, uma ferramenta que é para ser benéfica para o trabalho, para o entretenimento, para o lazer. Internet, é uma benção. Nunca foi tão fácil. Igual eu falei, nunca fomos tão conectados. Tem muita coisa interessante, tem tudo. Mas às vezes é para uma manifestação do próprio ego. É o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso aí que você está falando é isso. Rede social não é que é o demônio, não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, me é lícito usar, mas o abuso não convém. De que maneira que eu estou usando? Se torna um vício, se torna um vício. De novo, falei de uma contradição que é permanente, evolutiva, e agora eu vou falar de a falta da interação pessoal, aquela coisa de todo mundo com celularzinho e ninguém se comunica com ninguém. O cara não sabe trocar uma ideia, o carinha não sabe chegar numa menina. O cara não sabe chegar numa menina, não tem papo para conversar com uma mulher, não tem uma ideia para trocar, para conversar de negócios, para conversar da vida. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada sobre nenhum assunto, sobre o profissional, sobre livros antigos, por exemplo, estou citando, de literatura, de filosofia. Eu não sei nada, de política. Eu não sei nada, eu fico no meu mundinho fechado. Sabe, eu sei só o que todo mundo sabe. Eu não procuro desenvolver nada, porque eu estou preso nisso aqui, porque me engana. Me engana. Se eu não tiver equilibrando as coisas, sempre tem essa ressalva, sempre em tudo. Eu estou falando isso aqui como um abuso, como uma compulsão, uma compulsividade, uma obsessão, um egocentrismo. Eu falei as 3 coisas, sintomas da doença, né? Compulsão, obsessão e total egocentrismo, só penso em mim. Uma interface virtual que satisfaz todas as minhas necessidades. É o que eu falei, igual eu falei da vista pornografia. Eu estou ali sentado com o meu celular, pego a minha droga de escolha e fico ali fechado no meu mundo, alienado. E aquilo ali para mim está ótimo. Aí a minha relação interpessoal, a minha interação é com quem gosta das mesmas coisas que eu, que tenham pensamentos parecidos com os meus, as mesmas perversões que eu gosto, os mesmos gostos. Estão vendo como uma coisa está ligada à outra? Como não tem como separar? O desequilíbrio da minha mente, a minha compulsão me leva para várias prisões. A droga, o jogo, o sexo, a rede social, você está vendo? Lembra da roda da vida? É tudo. Relacionamentos. Por quê? Porque eu não consigo ter um relacionamento sadio se eu estou preso nessa realidade. Eu não consigo ser um profissional. Eu ganho meu dinheiro meia boca, eu não consigo desenvolver. Não consigo ser mais, né? Visualizações e curtidas, né? Falando agora, uma interface virtual que satisfaz minhas necessidades. Eu preciso de visualizações e curtidas. Eu preciso me satisfazer para liberar a dopamina. E quando não gosto, quando eu tenho 5 visualizações. Você vê, às vezes eu vou falar de um assunto, dependendo da palavra sexo, não sei o que. Tem a palavrinha sexo, vale tudo, vale a pena ver de novo. O pessoal associa a hashtag, tem 15 mil visualizações. Agora vai falar de uma coisa séria, falar assim, depressão, uma coisa mais centrada, assim, tem 5 visualizações. Isso aqui pode me frustrar. Aí a dopamina que é liberada fica boiando, viajando, não absorve.
Aí eu me sinto mal, eu preciso de mais. Aí eu procuro os atalhos. Aí que mora o perigo, quando eu procuro os atalhos. Que podem ser diversos. Um deles é a farmacodependência, que a gente vai falar amanhã. Que é a procura lícita de medicações. Isso me deixa mais tranquilo, ficar lá de sertralina, carbamazepina. Hoje em dia as pessoas fazem isso de forma até diferente, não só pela forma farmacêutica. Eles compram curtidas, compram seguidores, compram visualizações para se sentir bem perante a isso também. Uma patologia, um desenvolvimento da doença. Você fica doente, aprisionado. Uma vertente, né? Você abre isso. Falamos que é uma contradição permanente evolutiva da falta da interação pessoal, que nós ficamos, ó, descompromisso, ausência de vínculos. Eu não tenho vínculo com ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu perco a minha identidade. Acabou de falar quem que eu sou. Quem sou eu? Meus relacionamentos mortos. Eu não tenho relacionamento. Pra você ver, isso aqui é um arranjinho que eu fiz. Meus relacionamentos são mortos por caracteres e emojis. Eu prefiro mandar um joinha, uma risadinha, um kkkkkk, do que trocar uma ideia com a minha mãe, e conversar com a minha irmã, conversar com a minha esposa, conversar sabe? E trocar uma ideia com o meu vizinho. Relacionamentos mortos por uma coisa binária, por uma linguagem C, por algoritmos. Os algoritmos ditam a minha vida. Uma coisa louca. Terceiro ponto, falamos da contradição permanente, uma falta de interação pessoal, agora de uma futilidade disciplinada e egocêntrica. Futilidade. Muita coisa que está aqui, ó. Agora vamos entrar no ponto que você falou. É futilidade, a gente fica olhando futilidade. Vou até falar coisa que muita gente não vai gostar. Fica tirando fotos de pratinho de comida, meu irmão. Sabe? Eu fico olhando, falo, meu, caramba, de coisinha fútil. Sabe? Pratinho arranjado, assim, todo, sabe, umas florzinhas. Meu Deus do céu, cara, que vazio, velho, que vazio. Sabe? Não que seja pior ou melhor, mas tem tanta coisa que a gente vê, tanta brincadeirinha, futilidade. Quando poderia ser uma ferramenta de divulgação de uma coisa séria, uma ferramenta para você mesmo se divertir, por conhecimento, é usada, sabe? O ócio, sabe? Encher seu ego, demonstrar que você está sendo diferente de alguém. Disciplinada e egocêntrica, pensando só em mim. Deixa eu mostrar o que eu é útil para alguém. O que eu tenho a oferecer ao mundo? É uma pergunta final. O que eu tenho para oferecer para vocês? O que eu tenho para oferecer? Você entendeu? O que eu tenho para oferecer? É uma pergunta retórica. Pensa, o que eu tenho para oferecer para os outros hoje? Posso não ter muita coisa, mas eu estou aprendendo. Então, todavia, eu vou andar com aquilo que eu já alcancei. Eu já tenho alguma coisa. Então, eu vou andar com isso. Todavia, andemos com aquilo que já alcançamos. Filipenses 3,16. Paulo fala isso. Vou andar com aquilo que eu já alcancei. Então, eu já tenho alguma coisa. Isso tudo aqui, ó, é um contraponto, é o que eu ia falar, ao uso responsável como ferramenta de trabalho, como entretenimento e como lazer. Se torna o buraco negro da minha alma, a rede social. Ela suga toda a minha alma, toda a minha vontade, todo o meu tempo. Eu lembro no texto aqui, na fila do banco, em casa, de madrugada, o nego fica a noite inteira ali, acorda num susto para ir trabalhar, trabalha mal, fica assim, olhando escondidinho, vai no banheiro para usar, para a chefe não ver, o almoço come mal. Qualidade de vida zero, meu irmão. Pode falar. Top. Top esse livro. Isso. Postando uma coisa que não é ela. Sim. É uma coisa imaginária. Que é totalmente assim, fora. Não, tinha.
Tira fotinho só quando tá em reuniões, na praia, né, nas férias, aí como se a vida dela fosse aquilo sempre. Então, e olha que ele escreveu esse livro aí, cara, no final dos anos 90. Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, é um livro do caramba, sabe? Se você puder ler alguma vez, esse livro é top, top, boa lembrança. É uma coisa natural, né? É igual Engenheiros Havaí, fez aquela música Terra de Gigantes. Muita gente não gosta das músicas do Humberto Gessinger, mas ele, nos anos 80, final dos anos 80, ele falou assim, ó, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. E 20 anos depois estava o Jota Quest tocando na propaganda da Fanta. Você vê, né? Como as coisas evoluem de uma maneira que a gente não sabe como chega nesse ponto. Igual ele acabou de dar o exemplo. A gente fica preso. O que você tem? Voltando à pergunta, o que eu tenho para oferecer? Né? Meus posts, minhas histórias, meus filhos, que são reflexo de uma sociedade que é ilimitada na busca de prazer, que é doente e que é preguiçosa. Eu vou pela opinião dos outros. Fake. Faltou essa palavra aqui, eu não coloquei. Tudo é fake. Eu coloquei esses dias a palavra fake para outra realidade. A vida, sua vida, ó, o engano, uma mentira, fake, realidade virtual, faz sua vida se tornar uma ilusão. Fake, mentira. Eu sou uma coisa ali, mas quando eu saio na rua, os caras falam, mas esse? É você? Sabe? Você vai conhecer uma pessoa na foto. É tu mesmo? Sabe? Não, isso eu tô falando só esteticamente, ó. Igual que eu só falei do estético. E as ideias? Você acha a pessoa uma coisa, quando ela vai trocar ideia, você, com meia dúzia de palavras, você conhece a vida inteira dela, sabe, meu? Sabe? Por quê? Porque é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Tá na moda hoje em dia, né? Todo mundo é trend. Todo mundo gosta, é bonito, é gostoso. E é legal quando é usado com responsabilidade. São coisas novas. Pô, é gostoso pra caramba fazer essas coisas. Sabendo, eu também uso. Quando eu posto os vídeos, eu faço as vinhetinhas. Até o Luciano tá vendo. Eu mudo a vinheta todo dia. Estou tentando achar uma vinheta legal. Hoje eu acho que eu consegui, mas amanhã eu mudo de novo. É igual, eu estou no quarto, eu já fiz isso aqui, por exemplo, aí eu pego e ponho na cama de novo para ler. Aí eu leio, eu acho uma coisa diferente, eu escrevo, aí eu tiro foto. Eu tiro foto e apago milhões de vezes. Nós somos assim. Isso é sadio. Mas você está querendo uma coisa melhor, está querendo evoluir. Você não está querendo mais ser enganado. Você não quer uma coisinha fake, rasa. Recuperação, meu irmão, que eu falei ontem. Você quer responsabilidades para você, você chama a responsabilidade. Você mata no peito a bola, é minha. Você mergulha em águas profundas, você sai do raso, sai do superficial, sai da nata. Eu quero uma coisa melhor para mim. O que eu posso ter hoje? O que eu posso fazer? Todavia, andemos com aquilo que já alcançamos. Nunca estivemos tão conectados, voltando ao final que eu comecei, nunca estivemos tão conectados e tão solitários ao mesmo tempo. Tão conectados no virtual e desconectados no real. Eu estou aqui conectado no virtual, mas no real aqui, ó, não troco ideia, não sei trocar ideia. Eu falo com todo mundo, mas não consigo chegar no Felipe e trocar uma ideia legal. O cara tá mal, não consigo. O que eu tenho para oferecer pro Felipe hoje? O Miguel tá aperreado, tá não sei o que eu posso falar para ele. Não, mas eu gosto de ficar ali, ó. Eu não dou atenção às vezes. Falando isso para minha vida, sabe? Nunca perdeu-se tanto tempo navegando e viajando em si mesmo. Egocentrismo. Meu gosto, a minha, sem pensar, sem ter uma coisa altruísta, só egoísta. Próprios desejos, própria satisfação que eu tenho a oferecer ao mundo. E eu sou um dependente de redes sociais? Fica para você essa pergunta. Nunca precisamos tanto da aprovação e da aceitação, de uma aceitação alheia. Hoje eu sinto tão necessitado de ter um like, que todo mundo veja. E você não viu, meu irmão? E daí? Se você expôs uma opinião sua que é válida, uma coisa que é legal, nem tudo que reluz é ouro. Lembre-se disso.
Então não fique dependendo da aprovação dos outros, não. Não seja rotulado. Não deixe os outros te subjugarem, não. Te falar, você é nóia, você é um perdedor. Voltando agora para a dependência química. Não deixe ninguém te rotular, não. Não se sinta. Porque, primeira coisa, aceitação social não é recuperação. Então, os outros, quando te aceitam, não quer dizer que você esteja bom, não. O que pensam de você é somente o que pensam de você, meu irmão. Porque você tem que saber quem você é. Pra você ver, é tudo uma questão filosófica. O que pensa de você é só o que pensa de você, mas quem sou eu? Aí volta, quem sou eu? Outro lado do muro, quem sou eu? Tem que saber quem é você. Que pensamentos você coleciona acerca de você mesmo. Qual que é a opinião que você tem de você? Nunca fomos tão impotentes perante uma inteligência que não é natural. Aí a inteligência artificial. Outro dia eu estava pesquisando na internet, de novo, para fazer uma temática dessas. Foi logo quando eu cheguei. Estava falando assim, ó, a dependência química não é uma doença. Eu coloquei essa afirmação, tá? Pus no Google, né? A dependência química não é uma doença. Para lançar lá para vir alguma informação para mim, para eu ter uma base, tá? Para continuar o meu argumento. Aí vem a inteligência artificial e fala assim, não, vírgula, a dependência química é sim uma doença. Então, eu tenho que engolir o que uma inteligência artificial está indo contra uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu estudei para isso. É a minha opinião. Eu tenho que ir na opinião da artificial, que está certo, que todo mundo diz que é. É o que eu falo. Não tenha, sim, mas não tenha preguiça de pensar. Não é porque a Organização Mundial acha que eu tenho que achar. Você está entendendo? Eu tenho que ter a minha opinião, a minha própria opinião bem definida. E eu sei o que eu acho. E eu sei que tem muita coisa que eu acho que pode estar errada também. E eu sei que a dependência química é considerada doença, eu respeito isso, mas é uma doença que fala que você não tem culpa de ter ela. Aí eu discordo veementemente. Como é que eu não tenho culpa? E eu nunca vou acreditar que eu não tenho culpa, por mais que o padre fale isso para mim, que o Papa fale. Eu não vou, porque fui eu que escolhi. Eu sempre tenho uma escolha, sempre. Eu sempre tive e sempre terei uma escolha. Eu posso ter uma predisposição genética, mas eu que escolho fazer o que eu faço. Ou não? Quando eu não escolho é porque eu estou preso, é porque me enganaram. A chave está aí. O engano das redes sociais é semelhante ao engano proporcionado pelo consumo de drogas. Nos prende, nos condiciona, fica condicionado, nos manipula e pode nos matar. Nosso coração fica sufocado. Marcos 4,19, fica sufocado, fascinado com as coisas do mundo. E a palavra, as coisas boas, é sufocada, é morta. Os relacionamentos são mortos, tudo é morto. Meu coração fica morto, pedra, petrificado. Eu não sinto mais nada. Vai tudo pro saco. Beleza? Deus abençoe o nosso dia, a nossa tarde. Acabou, nenê.